Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E o caso de hoje é sobre a jovem Courtney Lake, que desapareceu após tentar sair de um relacionamento abusivo, com um homem que a perseguia incessantemente, mesmo tendo restrições judiciais. E antes de continuar ouvindo esse vídeo, eu vou pedir para você não esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Courtney Lake nasceu no dia 12 de fevereiro de 1993, filha de Lisa e Sean Lake. Ela cresceu na cidade de St. Lawrence, localizada na península de Burin, no sul da ilha de Terra Nova, no Canadá. A cidade é bem pequena, mas é um local com lindas paisagens naturais. De acordo com o censo canadense de 2016, a cidade tinha uma população de 2.315 habitantes. Então era um local bem pequeno, um local muito bonito e aparentemente muito bom de se morar. Segundo seus pais, ela cresceu cercada de uma família muito amorosa, que além dos seus pais e do seu irmão chamado Colin Lake, também era constituída por suas duas tias Glenda e Donna, irmãs da sua mãe, que frequentavam a casa quase que diariamente e fazia parte do dia a dia das crianças. A Courtney foi descrita como uma menina muito amorosa e que tinha um espírito livre. Durante sua adolescência, a Courtney conheceu um rapaz chamado Jason Pike durante um evento na cidade e pouco tempo depois os dois iniciaram um relacionamento. O namoro deles durou 4 anos e eles tiveram um filho chamado Oliver, que nasceu quando a Courtney tinha apenas 18 anos. Porém, quando o Oliver completou 3 anos, a Courtney e o Jason decidiram romper o relacionamento de forma amigável. E isso aconteceu entre os anos de 2014 e 2015. E foi acordado entre eles que o filho ficaria com o pai, porque o Jason tinha um pouco mais de condições para criá-lo do que a Courtney. Mas a Courtney o visitava quase todos os dias e também quando não conseguia ver o filho pessoalmente, fazia videochamadas para que pudessem conversar. Sempre que podia, ela também o levava à escola ou então o buscava, e os três juntos, a Courtney, o Jason e o Oliver, iam frequentemente a parques e também a parquinhos para se divertirem juntos como uma família. E embora eles não tivessem mais um relacionamento amoroso, a Courtney e o Jason mantiveram a amizade entre eles, e eles faziam de tudo para que o filho crescesse em um ambiente saudável e também carinhoso. Não fica muito claro quando e como, mas a Courtney, com então 23 anos, em 2016, conheceu um reservista do exército chamado Philip Smith. Logo os dois iniciaram um relacionamento e foram morar juntos. Porém, o Philip se revelou ser um homem extremamente violento e abusivo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Com isso, o relacionamento inteiro durou menos de 1 ano, e logo a Courtney voltou a morar com seus pais. No dia 15 de abril de 2017, a Lisa, a mãe da Courtney, ouviu alguns barulhos do lado de fora da casa. Quando ela saiu para ver o que estava acontecendo, ela se deparou com a filha muito machucada. E a Courtney falou para sua mãe que ela e o Philip tinham brigado e quando ela tentou sair da caminhonete dele, ele tinha ficado irritado e começou a agredir muito ela. Ele tentou impedir que ela saísse do carro e deu vários socos em seu estômago, braço e rosto. 2 dias depois, dia 17 de abril, a Lisa ligou para o Royal Newfoundland Constabulary, que era o serviço de polícia ali da cidade, e denunciou a agressão. Um policial compareceu à residência para colher o depoimento deles e foi notado que a Courtney tinha hematomas no braço, um galo na sobrancelha esquerda e também um corte no lábio inferior. E ela contou aos policiais que o Philip Smith havia feito aquilo com ela durante uma discussão que eles tinham tido. Por causa disso, um processo de acusação por violência doméstica foi iniciado. No início de maio de 2017, a Courtney, então solteira novamente, iniciou um relacionamento com outro rapaz. Mas assim que o Philip ficou sabendo que a Courtney estava seguindo em frente com a sua vida, ele resolveu enviar fotos íntimas dela para o seu atual namorado. Ela obviamente ficou muito irritada com aquilo e foi até a delegacia e fez uma nova denúncia contra o Philip. Depois disso, foi emitida uma ordem de restrição que determinava que o Philip não podia entrar em contato e nem chegar perto da Courtney. E ele também foi impedido de dirigir o seu carro. Ainda naquele mês, no dia 5, a irmã do Philip entrou em contato com a polícia, se dizendo preocupada com o bem-estar do seu irmão. Aparentemente, ele parecia estar um pouco perturbado com a acusação de agressão que ele iria enfrentar no tribunal
E ela falou que acreditava que ele estava com o carro estacionado em uma rodovia próxima do aeroporto e pediu para que os policiais o rastreassem para verificar se estava tudo bem. Através do GPS do celular dele, os policiais conseguiram rastrear que ele estava em uma área perto do aeroporto de St. John. Alguns policiais foram enviados ao local e identificaram a caminhonete do Philip, mas assim que o Philip viu os policiais se aproximando, ele fugiu do local. Houve uma pequena perseguição ali, mas ele conseguiu despistar os policiais. As autoridades ainda estavam preocupadas com o bem-estar do Philip e a preocupação provavelmente era dele se machucar ou acabar machucando alguém. E então decidiram mais uma vez rastrear o GPS do celular dele. E aí ele foi encontrado perto de um lago chamado Peacekeepers Way. E ele foi encontrado ameaçando de realmente tirar a própria vida. O Philip ligou para Courtney nessa ocasião falando que iria fazer aquilo. E pelo telefone ela o convenceu a não fazer. Após se entregar aos policiais, o Philip foi algemado e levado a um hospital psiquiátrico. E ele foi mantido lá por 4 dias e depois foi liberado. Desde que o relacionamento dos dois tinha terminado, o Philip perseguia quase que diariamente a Courtney, seja estando na frente da sua casa, ou então a seguindo pelas ruas ou enviando mensagens sem parar. Então, quando ele ficou detido no hospital por aqueles 4 dias, os amigos da Courtney disseram que ela tinha ficado muito feliz e aliviada, por saber que naqueles dias o Philip estaria no hospital e não estaria a vigiando. Segundo a Liz, a mãe da Courtney, ela falou que foram 4 dias de paz. E aí, no dia 8 de maio, o Philip compareceu perante o juiz para uma audiência preliminar referente às acusações em seu nome. Agora ele também estava sendo acusado de ter fugido dos policiais e por condução perigosa. Na ocasião, ele pediu que pelo menos ele fosse liberado de dirigir, porque ele usava o seu carro para ir ao trabalho, e então o juiz permitiu que ele voltasse a dirigir. Mas somente ele poderia fazer o trajeto de ir ao trabalho e voltar. E ele também fez outro pedido bem bizarro para o juiz. Ele pediu que fosse alterada a sua ordem de restrição contra Courtney. Ele falou que gostaria de voltar a falar com ela porque ele queria voltar a ter um relacionamento com ela e que acreditava que ainda se amavam. E o juiz, obviamente, negou completamente esse pedido. Mesmo com a ordem de restrição que impedia que ele tivesse qualquer contato com a Courtney, o Philip aos poucos voltou a persegui-la. E então, em apenas um dia, ele ligou 33 vezes para ela, o que obviamente é um assédio. Nesse mesmo dia, ele dirigiu até a casa dela, que ficava em Montpur, e quando a Courtney notou que o Philip estava parado em frente à casa, ela entrou em contato com as autoridades e denunciou ele. Mas antes que os policiais chegassem até lá, ele conseguiu fugir. Os policiais então foram atrás dele, procurar ele pela área, e de fato o encontraram rondando o bairro da Courtney. Quando o encontraram, eles levaram o Philip preso, e nessa ocasião ele estava sendo preso por vários motivos: por violar a ordem de restrição, por assediar e também por perseguir a Courtney. E aí, apenas 2 dias depois, no dia 7 de junho, o Philip compareceu novamente ao tribunal para responder a essa série de outros crimes contra a Courtney Lake. E ele então se declarou culpado. Ele admitiu ter agredido a Courtney e de ter divulgado imagens íntimas dela sem o seu consentimento. Ele também admitiu ter infringido várias restrições e de ter se aproximado dela mesmo com a ordem judicial. Os advogados de defesa também falaram que, como ele estava se declarando culpado, ele estava demonstrando disposição para seguir as condições que seriam agora estabelecidas pelo juiz. Nessa ocasião, a Courtney foi chamada para testemunhar tudo o que estava passando naqueles dias de perseguição do Philip, e foi isso que ela fez ali no tribunal. Durante o julgamento, ela contou sobre todas as vezes que viu o Philip parado em frente à sua casa, também as inúmeras ligações indesejadas e, principalmente, ela deixou muito claro em frente a todos que não tinha nenhuma intenção de voltar a ter qualquer relacionamento com o Philip. Ele foi condenado e não é citado a quanto tempo de prisão, porém, no fim, o Philip conseguiu uma ordem de liberdade condicional, mas com aviso de que ele deveria ficar longe e sem contato com a Courtney, senão ele seria preso. Naquele dia, o Philip saiu pela porta da frente do tribunal e 4 horas depois, seria a última vez que alguém veria a Courtney. Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, a Courtney e o Johnson levaram o Oliver, o filhinho deles de apenas 7 anos na época, para sua aula semanal de natação.
Os seus pais acharam que mais tarde naquele dia ela já estaria em casa e então a mãe dela ligou para Courtney dizendo que estava a caminho de casa e estava levando frango assado e salada para que eles comessem juntos. E a Courtney falou que seria ótimo porque ela estava morrendo de fome. Porém, quando os pais da Courtney chegaram em casa, ela não estava lá. E estranhamente a chave da casa estava em cima do fogão. Aquilo pareceu logo de cara muito estranho para a mãe da Courtney, porque a Courtney não era o tipo de pessoa que saía sem avisar. E fora que elas tinham combinado de comer juntas na ocasião. Então era esquisito ela simplesmente não estar em casa e também não ter avisado para onde ia. E pior ainda, sair sem a chave. Eles tentaram ligar para o celular dela, mas ela não atendeu a nenhuma chamada. Seus pais esperaram um pouco para chamar a polícia porque ela poderia estar realmente em algum outro lugar e logo estaria de volta, mas quando foi dando o horário de dormir, foi anoitecendo e ela não apareceu, eles decidiram entrar em contato com as autoridades. Logo de cara, o desaparecimento foi levado a sério pelas autoridades porque eles sabiam de tudo o que vinha acontecendo e sabiam que poderia ter acontecido algo muito ruim com a Courtney, dada as circunstâncias. Há poucas horas, ela e o seu agressor tinham saído do mesmo tribunal e poucas horas depois ela havia desaparecido. Então, as investigações começaram de imediato. Amigos e familiares foram interrogados para saber se alguém tinha visto ou então tinha alguma pista de onde ela estava e todos demonstraram muito temor quanto ao Philip Smith. O Jason, o pai do filho dela, também foi duramente interrogado e ele permitiu que os investigadores forenses revistassem todo o seu carro e de início ele foi considerado suspeito porque, teoricamente, até onde se sabia, ele tinha sido um dos últimos a ver a Courtney, porém logo ele foi retirado da lista de suspeitos. E o Jason passou a fazer apelos públicos e também a tomar frente junto com a família da Courtney para a divulgação do caso. Foi notado que ela não havia usado mais suas redes sociais e que seu telefone estava desligado desde a tarde do dia 7, do dia do seu desaparecimento. Para ajudar a divulgar o caso da Courtney, seus amigos e familiares fizeram uma campanha nas redes sociais usando a hashtag #HelpFindCourtney. A polícia também revisou as redes sociais da Courtney porque ela poderia ter marcado o encontro com alguém através de alguma rede social ou poderiam encontrar alguma pista dos seus últimos passos, porém nada foi encontrado. Como havia suspeitas contra o Philip, mas não havia provas, a primeira coisa que foi feita pelos investigadores foi questionar os vizinhos dele para saber se alguém havia visto a Courtney no bairro nos últimos dias. Mas todos eles afirmaram que não viam a Courtney há mais ou menos 3 semanas. O desaparecimento foi amplamente divulgado em todos os meios de comunicação. Milhares de cartazes e panfletos foram distribuídos, outdoors foram colocados em torno da cidade, assim como apelos também eram feitos nos programas nacionais de maiores audiências, mas ninguém tinha nenhuma informação relevante que desse um rumo nas investigações. Durante os primeiros dias de investigação, os policiais solicitaram as imagens da câmera de segurança dos estabelecimentos próximos da casa da Courtney. E nas gravações foi visto claramente a Courtney andando pelas ruas próximas da casa dela no dia dos fatos. E às 19h54, ela foi vista entrando em uma caminhonete preta GMC Sierra, enquanto ela estava na Avenida Elizabeth. Nas imagens da câmera de segurança é possível notar que ela entra no banco do passageiro, ao lado do banco do motorista, e logo em seguida a caminhonete faz uma manobra bem brusca, virando no sentido contrário e disparando em alta velocidade. E a partir desse horário não tinha mais movimentações em suas redes sociais e as ligações para o seu telefone passaram a não ser mais atendidas. Para ajudar na investigação, fotos obtidas através desse vídeo foram divulgadas, para que alguém identificasse de quem era aquela caminhonete. E também foram divulgadas algumas fotos de uma câmera de vigilância de uma loja de conveniência próxima ali de onde a Courtney morava, onde ela aparece comprando algumas coisas poucos minutos antes de entrar naquele carro. E não demorou muito e os investigadores descobriram que aquele carro pertencia ao Philip Smith. No dia 27 de junho, 20 dias após o desaparecimento, uma mulher estava fazendo uma trilha em Mount Pearl, a 600 metros da casa da Courtney, e ela encontrou alguns acessórios e também um par de óculos quebrados. Inicialmente pensaram que pertencia a Courtney, mas mais tarde a polícia divulgou que tinha sido confirmado que aqueles itens não pertenciam a ela.
No mesmo dia, o Philip foi visto entrando em um bar chamado Jack Astor e, como ele não tinha permissão de entrar em um local que servisse bebidas alcoólicas por estar cumprindo liberdade condicional, ele foi preso e colocado sob custódia policial. Nesse momento, a caminhonete preta já havia sido identificada como sendo do Philip, mas as autoridades não tinham provas o suficiente contra ele para que fizesse uma apreensão do veículo para ser submetido a exames, porque até aquele momento, aquele era apenas um caso de desaparecimento, porque nenhum corpo havia sido encontrado. Mas com a prisão do Philip pela quebra da condicional, os investigadores conseguiram no dia seguinte, no dia 28 de junho, um mandado de busca para todas as propriedades do Philip e também para 2 propriedades do pai dele. Os investigadores foram vistos vasculhando minuciosamente toda a área e levando vários itens de onde o Philip morava para serem analisados. As autoridades montaram uma tenda no quintal da casa dele e fizeram vigia por alguns dias. Eles removeram vários itens da propriedade, inclusive a caminhonete do Philip e também o computador dele. Mas ao que tudo indica, nada foi encontrado, já que mais tarde eles acabaram devolvendo a caminhonete. E, infelizmente, por ser um caso ainda em investigação, os resultados da perícia na casa e também no carro nunca foram divulgados. No dia 30 de junho, após 23 dias do desaparecimento, a polícia anunciou que o caso da Courtney Lake passou a ser classificado como homicídio, mesmo o corpo não tendo sido encontrado. Mas a polícia nunca deixou claro por quais motivos eles acreditavam que ela não estava mais com vida. E ao mesmo tempo eles informaram que o caso seria investigado a partir daquele momento pela unidade de grandes crimes e que tinham identificado mais de uma pessoa de interesse no caso. Uma pessoa de interesse em um caso criminal é uma pessoa que se encaixa no perfil de suspeito, mas que ainda não tem provas o suficiente para classificar como suspeito oficial. E então, a pessoa passa a ser uma pessoa de interesse da investigação. A polícia compartilhou que acreditava que a Courtney havia sido levada para uma área isolada, provavelmente arborizada ou com pouco movimento, a uma curta distância de onde o carro a havia pegado, e por isso eles pediram para que os moradores da cidade checassem as imagens de câmeras de segurança e verificassem se havia alguma imagem da Courtney que pudesse ajudar. Porém, nada de novo surgiu. Durante todo o tempo, várias buscas foram lideradas pela família da Courtney, que contava com a ajuda de amigos, familiares e também voluntários. Eles percorreram vários pontos da cidade, vasculhando vários campos abertos, áreas também de mata e rios. Eles vasculharam toda a península de Avalon, de Bay Bus e Shell Cove, fazendo todo o percurso a pé, mas nada foi encontrado. Até que no dia 2 de julho, 25 dias depois do desaparecimento, durante buscas feitas em um lago próximo chamado Pads Pond, voluntários encontraram alguns itens que mais tarde foi confirmado que pertencia a Courtney. Isso levou a polícia a realizar buscas no solo e na água nas proximidades, contando com uma equipe no solo, uma no ar com helicópteros e também na água com mergulhadores. Mas além dos itens já encontrados, mais nada foi descoberto. O Philip Smith foi levado para um novo interrogatório no dia 9 de agosto e ele prontamente admitiu que violou a condicional de manter-se longe da Courtney e que teria se encontrado com ela na noite em que ela desapareceu. Ele contou que naquele dia ele enviou mensagens de texto para Courtney perguntando se ela queria os enfeites de Natal dela, que ainda estavam na casa dele, e ele falou que ela teria entrado na sua caminhonete para ir até a casa dele buscar a caixa dos enfeites. Mas por mais que a polícia tenha pressionado, ele se negou a informar aonde eles foram. Ele também não falou onde ele deixou ela e onde a teria visto pela última vez. Como não havia provas concretas contra o Philip no caso da Courtney, o Philip só foi acusado de não cumprir o acordo da sua condicional. E então ele foi condenado a 90 dias de prisão. Porém, como ele já estava preso desde o dia 27 de junho a 45 dias, esses dias foram descontados e ficou acordado que ele deveria cumprir somente mais 24 dias. Porém, nem isso ele cumpriu. Ele foi liberado dia 24 de agosto por bom comportamento, após 16 dias detido, recebendo somente a proibição de dirigir por 1 ano. Por conta de todas as suas condenações, em outubro de 2017, o Philip foi dispensado dos seus deveres como reservista militar. O Philip, na verdade, nunca serviu em nenhuma missão no exterior, mas ele já estava há 8 anos na reserva primária do Exército.
Ele era cabo e reservista primário do 37º Regimento de Engenharia do Combate de St. John's. Em 31 de outubro, após 115 dias do desaparecimento da Courtney, o Philip ligou para sua família e informou que estava tirando a sua própria vida. A família chegou a ligar para as autoridades, mas como não sabiam exatamente onde ele estava, uma busca foi feita em várias propriedades dos familiares. E ele foi encontrado às 3 da manhã do dia 1º de novembro em Bellevue, onde a família do Philip tinha uma cabana. Porém, quando ele foi encontrado, ele já estava sem vida. Mas a polícia nunca informou como ele teria feito aquilo. A morte do Philip chocou todo mundo, mas principalmente a família da Courtney, que agora tinha certeza de que ele tinha envolvimento direto com o desaparecimento dela e que tirou sua vida talvez por peso na consciência, ou então por medo de ser condenado. E com a sua morte, o mistério de onde estava a Courtney acabou sendo enterrado junto com ele. A sua morte e a suspeita do seu envolvimento fez com que os investigadores acreditassem que o local onde ele tirou sua vida tinha algum significado para ele. Então uma busca completa foi feita nas praias, ali próximo, e foi realizada juntamente com uma equipe de reforço da polícia de Avalon. Porém, novamente, nada foi encontrado. A Lisa Lake, a mãe da Courtney, acredita que ele decidiu tirar a própria vida quando ele foi notificado para comparecer no tribunal no dia 7 de novembro para esclarecer mais alguns pontos sobre o desaparecimento da Courtney. Após a sua morte, a unidade de grandes crimes divulgou imagens do Philip em seu carro no dia 8 de junho, um dia depois do desaparecimento, onde mostrava ele em um posto de gasolina local. A divulgação das imagens era para tentar achar alguém que tinha visto ele naquela noite e naquele local, para saber se havia alguma pista da Courtney. Porém, ninguém se manifestou. No final de novembro, um corpo de uma mulher foi encontrado em uma trilha arborizada nas proximidades da casa da Courtney, mas alguns dias depois foi confirmado que não era a Courtney. Em dezembro de 2017, a polícia recebeu uma informação anônima sobre a Courtney, o que levou a ser realizada uma busca na Smallwood Farm, que era uma fazenda abandonada de 100 acres, perto da praia de onde o Philip tirou a própria vida. 5 equipes de busca e salvamento foram mobilizadas, fazendo uma corrente de 122 pessoas que se deslocaram a pé, ombro a ombro, por toda a propriedade, e ao todo foram 5 dias de buscas intensas. Cada parte do local foi revistado, porém novamente nada foi descoberto. Durante os anos seguintes, a família realizou missas na data de aniversário do desaparecimento da Courtney, e a partir de 2019, os esforços e buscas por ela acabaram se esfriando. Apesar de todas as buscas e esforços realizados, nada significativo foi encontrado, e também nenhuma prisão foi feita. Porém, as investigações ainda estão ativas até hoje e os investigadores continuam a fazer entrevistas, reunir informações e checam todas as dicas que recebem. No último pronunciamento sobre o caso, eles informaram que checaram várias horas de imagens de segurança, mas que nada além da imagem já divulgada foi encontrado. O mistério sobre o que de fato aconteceu com a Courtney e onde ela está permanece até hoje. E a única teoria sobre o caso é que a Courtney teve sua vida tirada pelo seu ex-namorado Philip Smith. Isso por ele não ter aceitado o fim do relacionamento. E por causa do seu ciúme doentio, ele teria feito de tudo para que nunca achassem o corpo dela. E infelizmente, após ele tirar a vida dele, ele acabou levando com ele todas as possibilidades de encontrarem onde ela está, e também a possibilidade de dar um descanso não apenas a Courtney, mas também a sua família. A fim de manter o caso da Courtney aceso para todo o público, a família criou também uma página chamada Nos Ajude a Encontrar a Courtney, e eles utilizam a hashtag com o mesmo nome. Em julho de 2019, o pai dela, o Sean Lake, colocou uma lápide no cemitério de São Lourenço em homenagem à sua filha, mas como seu corpo ainda não foi encontrado, não tem nada enterrado ali. E o caso dela é relembrado sempre para que as pessoas tenham consciência sobre os perigos vinculados a uma violência doméstica e também para conscientizar a necessidade de apoio às mulheres que passam por essa situação, para que elas denunciem e também para que leis mais protetoras sejam feitas. Quando a Courtney Lake desapareceu, ela tinha 24 anos e ela deixou um filho, o Oliver, de apenas 7 anos. O Oliver continua sob a guarda do pai, do Jason,
que também é uma das pessoas que está à frente da divulgação do caso. E se a Courtney estivesse viva, hoje ela teria 30 anos. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do caso. Não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo.